Portanto, vamos então dar início oficialmente à prova pública de discussão do relatório do projeto mostrado em design gráfico e projetos editoriais pelo licenciado Marilo Maciel Montenegro. Duas boas-vindas e desejo as mais felicidades. Cumprimentar aqui os meus colegas de júri, à minha direita o professor Pedro Amado, quem agradeço também esta disponibilidade, e a professora Emília, que foi o seu orientador, e portanto tem 20 minutos para fazer essa apresentação e depois decorrerá um período semelhante entre a arguição e as respostas e combinarão a melhor forma de o fazer. Portanto, é só para começar a sessão então. Posso? Bom dia a todos presentes. Desculpe, não comentei o público. Não há problema. Então, vou dar início à apresentação da tese de mestrado, do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes, que tem por característica uma teórica e prática e que está inserida dentro do campo da infografia e da área do design de informação. E tem como investigação base as timelines estáticas. O título dessa tese é Time Views, Timeline da Informática FEUP Day, e ela marca a temática da história da faculdade e da engenharia subscrita dentro da informática. Este é o prédio da biblioteca, este é o polo da Asprela, no qual estamos nesse exato momento. Esse é o prédio do DEI, estamos aqui nessa sala. E esse foi o ambiente no qual eu passei quase os últimos 365 dias desse projeto, entre a biblioteca e entre o prédio do DEI, percebendo como é que seria a montagem desse projeto. E o objetivo central desse projeto é desenvolver uma forma na qual o gráfico ele possa ter um caráter narrativo, com estruturas de informação e que tenha elementos gráficos eficazes. Para obter esses resultados, durante o período do trabalho, foi planeada, elaborada e implementada um infográfico na forma de timeline, que conta uma história linear, uma cronologia de eventos. Para justificar essas minhas ações e o âmbito de fazer a timeline, eu sinto Boyle David Kraft, que, segundo eles, o tempo e a timeline são figuras centrais na visualização de dados culturais, com a possibilidade de entender as distâncias temporais e os eventos, servindo ainda para contar uma história de forma coerente e sincera, dentro de um conjunto de ações e eventos. Para Rosenberg e Kraft, a timeline pode funcionar como um excelente mecanismo de ajuda ao conhecimento histórico, podendo ser uma ferramenta com boa retenção de informações visuais e gráficas e textuais. Como questão central desse projeto, eu levantei a seguinte indagação: que roteiro, características, estruturas deve ter uma timeline estática ao representar dados numa narrativa histórica de forma expositiva e com base na recolha da memória da instituição de ensino. Então essa, Porto, FEUP e o DEI. A metodologia aplicada nesse processo foi investigar de que forma a timeline possa representar os dados de maneira fidedigna e com alto rigor de organização narrativa temporal, e correlacionando os eventos às camadas da estrutura gráfica e levando em consideração a melhor cognição para a apresentação do gráfico. 4 componentes foram levados em consideração para montar essa metodologia: pessoas, lugares, objetos e momentos. Como estrutura da minha narrativa, do processo, eu dividi em 4 partes. As primeiras 3 partes estão em um documento, no qual conta o contexto filosófico, histórico, contexto teórico e os estudos de caso. Todo esse primeiro documento encaminhou o processo de abordagem para chegar na prática, que é o segundo documento. No contexto filosófico, separei aqui 4 autores, nos quais Santo Agostinho, que
conforme as suas falas, ele definiu o tempo em 3 tipos, e sempre de uma forma contínua, como se fosse um eterno presente, em conversa com Deus, com seus escritos. Aristóteles, que tem o conceito de o tempo é o número de movimentos segundo o antes e o depois, o tempo físico. Henri Bergson, que é um dos primeiros filósofos a falar que o tempo é representado por uma linha imóvel, com a qual se mede a duração das coisas e dos eventos. Aqui percebemos em Henri Bergson, que é um dos primeiros filósofos a tratar o tempo de forma linear, apanhar dos estudos do tempo e timeline. E Paul Ricoeur, o último francês, ele afirma que é de vital importância organizar os fatos de forma linear para se perceber melhor a história. Dentro do contexto histórico, eu separei 3 exemplos aqui para fazer a apresentação. 2 exemplos do século XVIII e do exemplo do século XX. Do século XVIII tem Jacques Boulibaud, com a sua cronografia universal. Ele foi um dos primeiros, ele fomentou esse artefato, no qual você podia fechar como se fosse uma caixa. Até na época algumas pessoas diziam que era uma caixa do tempo, no qual você pode retroceder e avançar, e tendo presente na sua frente. Podia ser fechado. Isso em 1753. Com os conceitos de Boulibaud, surgiu um inglês, já era cientista, famoso, por acaso ele é famoso por ter descoberto o oxigênio, os primeiros estudos de oxigênio, que chegou até os soft drinks. Então, a água gaseificada que nós tomamos hoje, um dos primeiros estudos foi Joseph Priestley. Depois teve um processo com Lavoisier, que roubou algumas coisas de Joseph Priestley, mas isso é história. Vamos aos fatos aqui. Então, Joseph Priestley e Jacques Boulibaud foram pontos de rupturas na qual se desenhavam as timelines. Até então era colocado como tabelas. Depois dessas 2 obras, os profissionais cronógrafos na época chamados, eles começaram a seguir as tendências desses dois profissionais, até a gente chegar no século XX, com o casal Hayes, que nas exposições que eles eram convidados a fazer as montagens, eles construíram uma exposição sobre a matemática, isso em 1961, na Califórnia, para o Museu de Ciências da Indústria da Califórnia, e era uma exposição gigante, só que num pedaço dessa exposição tinha esse chamado pelo casal de History Wall, que conta a história no recorte do período da matemática. E é uma timeline que tem figuras, textos, elementos gráficos para contar essa história. No contexto teórico, eu separei em 2 blocos. O primeiro bloco, com Edward Tufte, que é o ponto inicial que quase todos os investigadores, quando entram no processo da infografia, chegam a Edward Tufte com seus conceitos sobre o Junk Chart e outros, e Albert Caire, que é um seguidor dos conceitos de Tufte. Wolf Ackman está aqui porque ele tem uma pesquisa muito alargada no âmbito da visualização de dados e timelines. Ele é da Universidade de Áustria e ele tem, todo ano ele lança artigos e livros a respeito de visualização de dados em tempo. No outro bloco, eu separei um bloco falando sobre a semiótica, que tem Jacques Bertin, MacLeod e Cleveland. Não consegui figura do MacLeod, tem só do Cleveland aqui. E Job MacLeod. O Jacques Bertin é conhecido por todos porque ele tem um processo de semiótica do sistema gráfico. O Cleveland, ele, em 1984, para AT&T, ele fez um estudo para definir e ranquear elementos gráficos para uma boa percepção em um sistema de gráficos, elementos para o sistema de gráfico. E o Job MacLeod, ele estendeu isso um pouco para o design gráfico, por isso que eu usei. Estudos de casos. Os estudos de casos não foram uma escolha aleatória. Ele teve um processo de recolha para chegar a timelines que sejam usadas por instituições, que conte uma história ou narrativa e, principalmente,
tem uma boa inserção dos leitores e usuários que chegam a essa timeline. A primeira que está no documento é da Galeria Lafayette, 100 anos da cúpula da Galeria Lafayette, no qual as pessoas podiam entrar nesse círculo. O segundo é The History of Character, do Museu Israelita de Khartoum. É interessante notar que esta timeline é uma das únicas timelines que tem uma direção contrária, vide porque está em hebraico. Foi usado justamente para justificar a escolha da forma linear e a forma ocidental. E a Timeline of Innovation da SanDisk, uma empresa de Califórnia que faz memory cards e HDs. Essa timeline conta a história da empresa num recorte dela. Prática e execução. Então a gente chega aqui no ponto da prática e da execução desse projeto. A gente já passa para o documento 2. Esse é o prédio da biblioteca, que está aqui à frente, no qual foi montada uma equipe, no qual eu estou inserido nessa equipe, para construir esse projeto. Então, a proposta desse projeto é disponibilizar uma ferramenta expositiva e narrativa com função de storytelling e destinada ao público acadêmico, professores, alunos, funcionários, que passam pelos corredores, que acessam o ambiente do DEI e ter uma forma de que eles possam parar e ler, perceber a narrativa dessa história do DEI. Um intervalo de recorte importante de citar se deu desde a fundação da Oporto, em 1911, passando pela Rua dos Bragas, onde foi o prédio da FEUP no passado, até chegar no Polo das Presas. Então, o recorte é este, quase 100 anos, precisamente 99 anos. Isso aqui é o start do projeto, no qual eu peguei os dados dispostos na biblioteca, dispostos na web, e comecei a traçar uma linha e ver que fatos e que anos serão correspondidos. Aqui é o material, peguei um corredor da biblioteca, estendi um papel cenário e uma fita cola e saímos buscando os eventos relevantes, desde o século XVIII até chegar à fundação do DEI. Ao mesmo tempo desse processo, a equipe contactou alguns profissionais que fizeram parte desse projeto histórico, alguns atores. Então, aqui foram contactados 14 profissionais, até mais, porque os que tinham disponibilidade nesse período foram 14. 3 funcionários técnicos e 11 professores. Todo esse material foi gravado em áudio e vídeo, editado, organizado e foram gerados 34 mini-docs, editados por mim, organizados, e há um videografismo específico só para esse projeto dentro do projeto. Esse aqui foi um projeto quase à parte que se insere dentro desse contexto. Aqui é um trecho. Conduzir o processo de construção dessas instalações, de coisa popular, e tivemos sempre uma grande preocupação que a parte da informática fosse cultural. Portanto, se fosse uma rede que era de todos, na altura, fibra óptica, aqui, aliás, que o fornecedor não conseguiu satisfazer o caros como estava previsto, até depois está previsto, está a dar uma nova solução, para que se estivesse a funcionar como nova temporada, não sei, é complicado. Foi um desafio muito interessante, de facto, conseguirmos transitar toda a comunidade académica das instalações para novas instalações aqui na Esprela e para a
praticamente com uma interrupção de serviços que não chegou ao dia. Através das etiquetas conseguíamos perceber para que sala é que se destinava o pacote e quem é que tinha empacotado para podermos ir perguntar, ok, o que é que tinha aqui? Pelo menos isto ajudava imenso a perceber de onde é que isto vinha e para onde é que ia. E, portanto, isso foi preciso um planeamento muito rigoroso, com muito apoio também tanto das pessoas da Faculdade do Departamento de Engenharia Eletrotécnica aqui da Faculdade de Engenharia, que tiveram um papel fundamental, nomeadamente até na escolha da nova rede. A tecnologia foi completamente renovada, uma tecnologia atual na altura, portanto, uma rede com 6.000 pontos de rede espalhados por todo o edifício. Em setembro de 2000, quando viemos, isto estava ainda meio preto, a rede não estava muito estável, depois construída a passada aqui lá, que é a que está hoje, ainda é, nessa altura foi instalada, com outra extensão, quando foi assim feito. Os docks, eles vão desde alguns docks, desses 34 docks, de 1 minuto até docks com 8 ou 10 minutos. Com os objetos, pessoas, lugares e momentos, é a hora de começar a prática. Então, todo esse processo foi colocado dentro da planilha Excel. Por que a planilha Excel? Porque foi o melhor ambiente de um software que você consegue perceber os dados, onde colocar, onde você consegue mesclar essas células. E com essa massa de dados foi percebido que tinha os componentes todos aqui, podíamos dividir esses componentes. A estrutura gráfica. A estrutura gráfica. Manual do professor Nunes Ferreira, manual do primeiro computador, os escritos e apontamentos do professor Nunes Ferreira, os apontamentos do professor José Carlos e o formato como eram os servidores. As cores. A cor foi usada no manual da FEUP, da frente do primeiro projeto de computador, das fitas perfuradas utilizadas no primeiro computador, NCRL 4100 na reitoria, e do primeiro computador usado pela primeira turma de sistemas digitais aqui na FEUP. Tipografia. A tipografia utilizada foi a Universe, porque a Universe é a que melhor se comportou nesse processo de leitura ascendente e descendente, no qual as pessoas ficavam à frente do processo. Aqui foram feitos 12 testes de impressão, alguns professores participaram. Aqui o vão, onde foi o processo que eu passei esse tempo analisado. E aqui o gráfico vai explicar. Então, as entradas no início de século são mostradas como exemplos de baterias ou de pilhas. As entradas e os inícios de décadas como um círculo, que representa dentro do circuito elétrico um multímetro e um voltímetro. E os quadrados, que representam indicadores de tempo, são os representativos dos processadores. Dentro do circuito elétrico, os processadores são representados em circuitos elétricos por retângulos ou quadrados. E a geração evolutiva, que ficou uma camada subsequente, não tão representativa porque não existe, eu coloquei por épocas e não por anos específicos. E quando o evento partilhava de 2 anos ao mesmo tempo, eu gerei um mini circuito no qual colocava, por exemplo, Bolonha entre 2006 e 2007. Aqui a linha central. Na parte de cima fica o ensino e a pesquisa, porque o ensino e a investigação, porque são os motores de uma instituição acadêmica. Abaixo ficaram as empresas de computadores. Aqui as empresas. Os modelos lançados por essas empresas, nessa época, relevantes. Os percursos desses modelos em Portugal, os lançamentos das linguagens de programação e os seus percursos nesses computadores nessa época. E aqui
a partir dos anos 90, que já menos computadores, porque os processos começaram a ser descentralizados a partir dos anos 90, porque com o surgimento dos PCs. Aqui os servidores, a representação dos servidores, vale ressaltar que os servidores têm nome de banda desenhada, porque à época os engenheiros usavam esses nomes. Os QR Codes colocados ao redor para acessar os vídeos, e eis o processo. Conclusão. Eu concluo que a timeline ela tem uma ferramenta, uma função característica de storytelling e conseguiu reunir o tempo, a narrativa dos eventos num só espaço, numa só estrutura. E desta maneira, de forma eficaz e natural, que proporciona uma sequência temporal e uma memória histórica. E colocar pessoas, lugares e objetos em momentos que influenciaram a vida acadêmica, social e cultural da informática e da tecnologia na Universidade do Porto, num só lugar. Também obtive esse resultado. E, através desse trabalho, contribuir para o interesse e o estímulo dos estudos da timeline e dos infográficos narrativos no meio acadêmico. E acredito que a construção da timeline estática possa acrescentar ou apresentar um conteúdo persistente e rico de informações sólidas, que permanecerão relevantes como instrumento capaz de expressar significativos próprios para a promoção da memória no campo da tecnologia de informação em Portugal e proporcionar à comunidade acadêmica uma pertinente ferramenta de conhecimento e de estudo. Muito obrigado. Muito bem.